Olá, bom dia pessoal. Bom dia, né? Boa tarde e boa noite, tá? Graças a Deus, mais um dia aqui para a gente continuar nosso processo, né? Ontem eu não pude porque eu tava me recuperando de uma virose, né? Que eu peguei lá na UPA lá, que eu tava lá com minha mãe, né? Eu tava com a cabeça muito pesada, a garganta não pôde falar, né? E eu uso aqui a minha voz, a minha garganta, né? Aí eu não pude gravar ontem e tal. Fui na UPA, tomei uma injeção lá que chega, chega a doer bastante aqui nas minhas nádegas, tá? Mas melhorei, tá? Eu aí aproveitei o dia para ontem descansar, me recuperar para hoje gravar, tá? Mas ontem eu escrevi que eu recebi uma intuição do tema que eu vou falar hoje, tá, pessoal? E agradecer aqui, tá, a vocês, a espiritualidade. Vocês é que são próximos aí conhece a minha família, conhece a minha mãe que orou aí pela minha mãe, tá? Ela já fez a cirurgia no braço, tá tudo bem agora. Recebi aqui a notícia, tá? Tava aqui meditando, orando, aí quando eu acabei de orar agora, já recebi a notícia que foi tudo bem lá, aconteceu tudo bem, ela tá descansando lá. Daqui a 10 dias ela vai estar aqui, tá, pessoal? Então, agradecer a vocês que oraram, que intercederam por minha mãe, tá? Ela tá bem, graças a Deus por isso. E é isso, vamos seguir a vida, seguir a nossa jornada espiritual aqui. Enquanto a gente tem vida aqui, pessoal, vamos aproveitar para fazer o bem ao próximo, para ser uma pessoa melhor, tá? Cada dia, vamos aproveitar. Porque a qualquer momento a gente pode sair daqui, tá? Qualquer momento, tá? É de acordo com o que a espiritualidade sabe, o propósito que ele tem para você, tá? Então, e a gente tem que entender esse processo, tá, pessoal? Trabalhar esse processo de descolamento do espírito do corpo, né? Tanto a pessoa como os familiares da pessoa, né? Entender que é o momento dela que ela tinha que ir para outra dimensão, aquela consciência. Então, vamos aproveitar, pessoal. Enquanto essa consciência está aqui, tem um corpo encarnado, é sua mãe, seu filho, é sua irmã, é seus parentes, tá? Aproveite e ame, faça o bem a essas pessoas, tá? Se aproxime dela, porque a qualquer momento você não pode ver mais ela, tá? E aí depois você está querendo que a pessoa não vai embora, tem que deixar a pessoa aí. É o destino dela, é o processo dela que ela tem que seguir a caminhada espiritual, tá? Então, enquanto tá aqui, aproveite, ame seus filhos, seu esposo, sua esposa, ame seus parentes, seus irmãos, sabe? Mas eu fico entendendo que tem muitas famílias tudo desunida, pessoal. Um brigando por causa de herança, de dinheiro, né? Então o dinheiro está interferindo aí também nessa conexão com a família. A Matrix fez isso, tá? E aí, sabe, pessoal? E aí quando perde a pessoa, aí não quer deixar a consciência seguir o caminho dele, tá? Não podemos imitar, tem que entender o processo, tá? Tudo é um processo que a gente tem que entender, tá? Eu sei que se for pela gente, a gente quer que os nossos familiares nenhum morra, nenhum vai embora. Não é isso? Mas é assim, pessoal? Não é. E a gente tem que entender o jogo, que aqui a gente está num processo temporário, entrou aqui e a gente vai sair. Nossos familiares também. A gente tem que entender isso, pessoal, tá? É fácil, pessoal? Não é fácil, por quê?
a gente ama, às vezes a gente gosta de uma pessoa e aí essa pessoa ela parte, né, para outra dimensão, a consciência, e aí o corpo fica aí para a gente enterrar. A gente fica com saudade, fica, nossa, aquela pessoa que me fazia um bem já foi embora. Mas a gente tem que entender esse processo, tá? E a gente continuar a nossa jornada aqui, não parar, tá? Tem muita gente, eu vi falando, se eu não viver quando eu morro. Não, pessoal, isso aí não é coisa de Deus, tá? Isso é um amor egoísta aí, tá? Você só veio para amar essa pessoa, não existe isso, tá? Você tem que amar a todos com o amor de Deus, tá, pessoal? Eu espero que a gente possa entender esse processo, tá, pessoal? É difícil, por isso que a gente tem que buscar o conhecimento, buscar a conexão com Deus, para nos confortar, buscar aquela presença, porque Ele que pode fazer isso na nossa vida, tá? Fazer a gente entender, ter uma visão mais holística, não olhar só esse processo temporário, tá? Eu até falei ontem, né, ontem de ontem, sobre o tema aí que é visão holística, tá? A gente precisa ter essa visão, tá? Porque senão, se a gente só fica olhando para essa temporalidade aqui, por isso que diz temporário, porque vem de tempo. Tem um tempo e um horário, então, temporário, né? A nossa vida aqui está regida aqui por esse tempo, que foi Deus que colocou a nossa consciência aqui, nessa dimensão aonde existe esse tempo. E existe um tempo limitado para o corpo físico, tá? Até quando Cristo vir transformar o nosso corpo glorioso como o corpo dele, que é um corpo agora que não se deterioriza com o tempo. É um corpo que não existe tempo para ele, é um corpo eterno, tá? Mas a isso a gente tem que ficar na frequência espiritual, na frequência que Cristo quer, que a espiritualidade quer que a gente fique, tá, pessoal? Então, temos que estar nessa frequência, tá, pessoal? Então, agradecer a vocês também, tá? Eu não gravei vídeo, mas eu vi que vocês assistiram o vídeo aí que eu, que eu deixei, vi muitas visualizações aí, tá? Então, eu digo, os irmãos estavam com saudade aí de mim, que eu não gravei vídeo novo, eles foram assistir outros vídeos. Então, vi muitas visualizações aí, tá, pessoal? Então, pessoal, dando essa introdução, vou tomar um chá aqui para melhorar a minha garganta, tá? Dando essa introdução, vamos para o nosso tema de hoje, né? Qual é o tema, pessoal? Eu recebi esse tema, eu não pude falar ontem, né? Porque pela minha, como é que se diz? Indisponibilidade de estar aqui gravando para vocês, porque eu preciso da voz. E a garganta estava um pouco inflamada, né? Então não posso forçar, senão aí ia dar problema mais ainda, tá, pessoal? Então, foi ontem eu recebi essa intuição falar desse tema, que é o quê? O que é o aviso espiritual? Então, você sabe aviso, né? É tentando se comunicar, avisar de alguma coisa. Então, o mundo espiritual está tentando nos avisar alguma coisa, para que a gente perceba, porque existe aqui, como é que se diz, coisas que vai acontecer, a espiritualidade está à frente, está vendo e sabe. Então, se a gente tem uma conexão com a espiritualidade, ele está nos guiando, tem um espírito, o Espírito Santo, ele vai nos guiar para o caminho não tortuoso, caminho perfeito, caminho que não vamos sentir até a gente cumprir a nossa função que a gente veio cumprir aqui. Tá certo? Então, esse é o tema que eu recebi, né?
o que é o aviso espiritual. Então, vamos saber sobre o que é isso. Mas eu coloquei aqui uma pergunta, e por que temos que entrar em sintonia para receber a mensagem? Porque aquele que ele percebe a mensagem é aquele que está em sintonia. Ele está na mesma sintonia, mesma frequência, então ele pode receber. Tá, pessoal? E às vezes ele não recebe só para ele, recebe para um familiar, um amigo, para avisar que tem perigo ali para ele recuar, tá? Para ele não fazer aquelas coisas, não ir pelo aquele caminho, que pode acontecer isso. Então, eu sou uma pessoa aqui que estou passando aviso. Não vá por aí, não faça isso. Então, a Bíblia está cheia de instrução, é um aviso para a nossa consciência, tá? E mandando a gente se aproximar de Deus, se afaste das coisas que não. Então, isso é um aviso da espiritualidade. Mas existe aquele aviso que é pessoal para aquela pessoa. Às vezes é um mentor que vem, um anjo, vem entrar em contato com você para mostrar. Às vezes em sonho, às vezes usa uma pessoa, às vezes, sabe? A espiritualidade vai tentar se comunicar com você. Entende, pessoal? Aí o que é que ele fala mais? A primeira pergunta, né? Vamos responder. O que é o aviso espiritual? Então, o que é isso, pessoal? Ele fala, o aviso espiritual é um conceito falado em várias tradições espirituais. Então, esse aviso é falado em todas as tradições espirituais, seja ela evangélica, católica, espírita, espiritualista, orientais, sempre tem alguém que vai trazer um aviso, uma notícia da espiritualidade. Tá? É falado. Mas aí o que é que ele fala aqui nessas tradições espirituais? Que descreve como uma mensagem do mundo espiritual. Então ele fala que é uma mensagem que vem do mundo espiritual, que tenta se comunicar com a pessoa na realidade física. Então, porque a nossa consciência está na realidade física. Então, o mundo espiritual tenta passar a mensagem para se comunicar com a gente, nessa realidade. Avisar coisas, né? Transmitir coisas positivas, né? Coisas que podem acontecer que não são muito boas também, para que a gente se prepare, tá? Ele fala que muitas pessoas relatam, então, muitas pessoas desse meio aí, em geral, das tradições espirituais, né? Muitas pessoas relatam uma sensação estranha. Então, quando ela está recebendo, ela sente uma sensação estranha. Pode ser uma sensação estranha, um sonho, um sinal que algo está prestes a acontecer. Então, ela sente essas coisas. A pessoa que recebe a mensagem, tá, pessoal? Então, isso que é mensagem, como é que se diz? Mensagem espirituais, é a mensagem que vem do mundo espiritual. Então, é o mundo espiritual tentando entrar em comunicação com você, tá? Mas a gente tem que ter cuidado com isso, tá? Aqui vai falar aqui alguns sinais e vou falar aqui que vai ter que ter algum cuidado para você que recebe essa mensagem, ter cuidado como transmitir ela, tá? Aí ele fala, existe alguns sinais de aviso espiritual mais comum relatado pelas pessoas. Então, ele diz que existe alguns sinais, né, que no meio aí acontece, né, que a espiritualidade está tentando se comunicar. Sinais de aviso espiritual para mais comum, então são mais comum que as pessoas relataram, olha, eu tive um sonho assim, isso, entende? Tem muitas pessoas que acontece isso. Então ele fala, primeiro, cheiro estranho. Então, quando você está sentindo cheiro estranho no ambiente, tem alguma presença espiritual
tentando se comunicar com você. Segundo, sonho lúcido, principalmente com bicho peçonhento. Então, tem pessoas que sonham, tem sonho lúcido, principalmente com um bicho peçonhento. Então, bicho que tem veneno, né? Peçonhento é veneno, né? Então, que pode tirar uma vida de uma pessoa. Então, é um aviso aí que não é muito bom, tá? Tá avisando aí que tem alguma coisa que pode acontecer aí. O que mais? Ouvir alguém que te chama e não tem ninguém. Então, pessoal, aqui que a gente precisa ter cuidado, tá? Porque aqueles que é clara audiência, ele tem uma audiência, ouve o mundo espiritual, né? Ele tem que estar atento se é um espírito evoluído ou não. Quando o espírito chama por seu nome, é o seu anjo ou o seu mentor. Quando o espírito não chama por seu nome, não sabe quem é você, ele fala alguma coisa, você tem que analisar quem é esse espírito que você ouviu a voz. Porque eu já ouvi a voz, tá? 2 vezes, do meu mentor, do meu anjo, né? Vamos dizer assim, que ele chamou pelo meu nome. E era uma voz suave, tá? Ele me acordou suavemente para eu gravar o vídeo. E teve uma vez que eu estava tão com a cabeça agitada, ainda eu nem era do meio assim espiritual, eu não tinha esses conhecimentos. Eu estava tão perturbadamente que eu estava aqui no meu quarto, uma voz veio e falou: Samuel, Samuel, calma, Samuel. Tentando me acalmar, tá? E aquela voz eu parei. Eu pensei que era uma pessoa que estava me chamando lá na rua, porque eu não tinha conhecimento disso, tá, pessoal? Eu não era ainda desperto, tá? Eu estava com meus problemas, tá? Problema como todo mundo que não entende aqui. Minha consciência estava tão inserida nos problemas da minha casa aqui, problema que eu estava na faculdade, esses problemas aqui. Então tava assim, tá? E tava me dando uma ansiedade, tá? E esse anjo, mentor, falou, chamou meu nome. Eu aí fui ver. Mas eu digo, "Oh, não tem ninguém." Uma voz assim de um homem, com uma voz suave, tá? Me chamando. Então, foi 2 vezes, tá, pessoal? Aconteceu. Então, os anjos, os mentores evoluídos, ele não vai toda hora entrar em comunicação com você. Ele vai no momento certo. A ver que precisa acalmar você, que precisa passar uma mensagem para você, ou algum perigo, ele vai avisar. Então, toda hora que tem espírito vindo trazendo mensagem, eu fico com uma orelha, uma pulga, uma pulga atrás da orelha, que não é o feitio do espírito evoluído. Ele deixa a gente viver aqui o nosso livre-arbítrio. Ele ensina através da Bíblia, das Escrituras, as coisas, ensina a gente como a gente deve se comportar aqui. Quando a gente sai da linha ou algo vai acontecer, eles entram em ação, tá? Para nos avisar. Então, pode você ouvir alguém te chamar e não tem ninguém. Quando você não tem ninguém, mas tem alguém, você está ouvindo uma voz chamando você. E se for chamou o seu nome, é o seu anjo, o seu mentor, tá? Ele conhece você. Aí, quarto, ele fala, sentir que está no caminho errado. Então, você tem uma sensação de que está no caminho errado. Não, não é esse o caminho da espiritualidade. Você sente, tá? Você está agindo, mas às vezes você nem tem conhecimento de espiritualidade. É o que eu sentia, pessoal. Eu não tinha nem esses conhecimentos, nem era desperto ainda. Eu fazendo coisas aí, né? Você sabe, a gente aprontou bastante. Então, eu fazendo coisas e eu sentia, nossa, isso não tá de acordo com o que Deus quer para minha vida. Você sente, tá, pessoal? É uma coisa de sentimento. Aí ele fala também, 5, sensação de que não deve sair
viajar ou confiar em alguém específico. Então, você tem uma sensação de que você não tem que sair aquele dia, tá? Senão não vou sair. Hoje me deu uma coisa para. Então, é a espiritualidade colocando o sentimento para você não sair. Por quê? Deve acontecer algo. Viajar. Tem muitas pessoas que relataram, eu até vi, né? No jornal, a pessoa, o avião que caiu aí, a pessoa ia pegar o avião, mas só que ela esqueceu a passagem, alguém chamou ela, aconteceu alguma coisa na família, ela foi acudir, tá? A família e depois deixou a viagem para lá. E quando ela viu a notícia, o avião caiu, as pessoas morreram e ela ia pegar aquele avião. Já teve muitas pessoas que relataram isso, ônibus também. As pessoas relataram isso. Ou então ele fala confiar em alguém específico. Então, você sente a sensação de que aquela pessoa não é uma pessoa confiável. Você diz, não confio nessa pessoa. Porque você tem uma chakra aberta. O espiritualista, sensitivo, médio, pessoal, ele tem essa sensação. Não tem como esconder. Agora você tem que saber dosar, entender por que aquela pessoa você não confia. Você deixa ela. É o momento dela, entende? E aí ela vai, a espiritualidade vai encontrar um caminho para ela, tá? Aí ele fala, sexto, arrepio sem motivo aparente. Então você sente um arrepio, uma presença assim. Então tem a espiritualidade tentando se comunicar com você. Então você tem que avaliar para ver se é espírito evoluído, né? Os dimensionais, como é que se diz? Os mentores, os anjos, ou se é um espírito de baixa vibração, tentando colocar terror na sua vida, tá? Porque tem espírito aí que vem trazer mensagem de terror, colocar medo em vocês, tá? Então tem que avaliar isso, tá, pessoal? Aí o que mais que ele fala? Ele fala, mas devemos ter cuidado, analisar se esses sinais estão vindo de seres dimensionais, como anjos e mentores elevados. Então, ele fala, mas devemos ter cuidado e analisar se esses sinais, né, esse mensagem está vindo de seres dimensionais como anjos e mentores elevados. Precisamos interpretar os sinais antes de concluir que a situação tem o fruto da influência espiritual elevada. Temos que analisar, pessoal, a situação, tá? E é o que acontece aí. A pessoa diz que teve uma projeção, aí ele viu lá um ser lá que falou para ele, mas ele aí não vai analisar, ele chega e já vai contando isso aqui nas redes sociais. Tá? Contando que foi um ser do bem, porque os seres de lá, ele pode se plasmar, dizer, eu sou um ser, não sei o quê, que eu vim trazer a mensagem para enganar você. E tem muitos desses daí que estão sendo enganados, tá? Principalmente no meio aqui espiritualista. Em todo meio está sendo enganado. Até na igreja evangélica tem pessoas que vêm, eis que Deus está me falando, que esse Deus não está falando nada, tá? Eu vi, um anjo me trouxe essa mensagem para você. Então, tá? A pessoa viu lá, teve um sonho, ela teve uma projeção lá, ela teve uma visão, viu? E aí ela vem trazer aquilo. Ela tem que analisar. Você tem que interpretar os sinais e não antes de chegar a concluir a situação, se tem um fruto de uma influência espiritual elevada. Como é essa mensagem? Então, mensagem que vai passar medo, pessoal, muito medo, não vem de seres evoluídos. Por quê? Os seres evoluídos, ele vai avisar, mas não para deixar você preocupado, tá? Ele vai te avisar que existe, que pode acontecer aquilo, tá?
para você não ir para aquilo, ele vai fazer isso, mas não colocar medo. Então, todos esses que estão passando aí como medo aí, tá? Tem muitos agora aí passando mensagem só de medo, tá? Para deixar você na frequência baixa, de medo. Não, os seres elevados, ele vem trazer mensagem positiva, vem avisar também que algo pode acontecer, mas não de uma forma de medo, tá, pessoal? Nunca ele vai trazer uma frequência de paz, de amor para você, tá? De que tá ali do seu lado cuidando de você. É isso que eles vão fazer, tá, pessoal? Aí, pessoal, vamos prosseguir aqui. O que é que ele fala aqui, pessoal? Ele fala, é importante usar a razão para entender o que está acontecendo. É preciso fazer essa avaliação, porque tem muitos agora nas redes sociais passando mensagem de aviso espiritual, o qual temos que pedir à espiritualidade se é verdade ou é engano, só para colocar a frequência de medo nas pessoas. Então, é o que eu falei, né, pessoal? Ele resumiu aqui. Então, o que é que ele fala? O que é que ele fala aqui? O que eu já falei. Ele fala que é importante você usar a razão também. Nossa, um espírito elevado vai vir aqui passar coisa de medo para mim, me deixar atemorizado aqui, agoniado? Não. Os espíritos evoluídos não vai fazer uma coisa. Tá, pessoal? Ele fala, é importante usar a razão para entender o que está acontecendo. E é preciso fazer uma avaliação, porque tem muito agora nas redes sociais. Então, tem muitos aí nas redes sociais agora aí, que ela teve uma visão, uma coisa, Deus está me avisando, vai acontecer isso. Ai, vai vir uma onda e vai matar todo mundo. Ai, que não sei o quê. Se prepare, pessoal. Então, tem muitos aí nas redes sociais falando isso, tá, pessoal? Como é que se diz? Dando um aviso. Pode ser verdade, tem um fundo de verdade, mas você vê como um sensacionalismo é passado que cria um medo na pessoa, tá? E não é isso que a espiritualidade evoluída quer colocar medo nas pessoas. Porque, pessoal, não é através do medo, tá? Que as pessoas vêm para a espiritualidade. Trabalhar a espiritualidade. Tá, pessoal? Não é isso, tá? Que vai fazer com que a pessoa venha para a espiritualidade. Aí ele fala, passando mensagem de aviso espiritual, ele fala, o qual temos que pedir à espiritualidade. Então, você que tem uma conexão, pedir à espiritualidade, sentir, se ver se tem isso, tem verdade. Esse aviso que essa pessoa está passando. Tudo bem, pessoal. Todo mundo aqui pode passar a mensagem que vocês tiverem. Mas não vai interpretando logo isso como verdade, tá? Porque na nossa realidade aqui, existe a dualidade. O que é a dualidade? É que aqui existe a verdade e a mentira, o engano, né? Existe o bem e o mal. A gente está aqui. Então, se a gente está numa realidade assim, aí o que falar, você aí vai acreditar. Não é assim, tá? Então, você tem que pedir a espiritualidade se é verdade ou é engano, né? E aí só para colocar a frequência de medo nas pessoas. Então, você tem que ver. Então, todas as que têm frequência de medo, pessoal, de terror, tá? Não vem da espiritualidade evoluída. Tá? Você vê que a Bíblia, ela tá falando de coisa que vai acontecer. Cristo falou de guerra, de coisa, mas ele falou que isso ia acontecer porque aqueles que estavam seguindo ele tomassem cuidado.
tá? Já tivesse prevenido para essa situação. Então, não é como uma frequência de medo, tá, pessoal? É o que agora está acontecendo aí com muitos. Oi, vai acontecer isso. Eita, o mundo vai cair. É, igual a NASA aí está dizendo que vai bater uma bola de um asteroide grande maior que a Terra. Até agora está esperando isso aí. Até agora, pessoal. Eu era pequeno. Eu disse aqui, eu já contei isso aqui, que eu estava na escola pequeno e eu vi essa mensagem aí da NASA. Mas até agora não bateu nada. A Terra está aqui, tá? Tá todo mundo aqui com seus problemas, acontecendo aí perturbação, mas tá todo mundo aqui, tá, pessoal? Então a gente tem que estar atento a esses enganos, tá, pessoal? Porque não tem como evitar, pessoal, tá? As pessoas são assim, tá? E ainda mais na dualidade aqui. A gente tem que entender isso. Pessoa se apega à dualidade, então entra nessa frequência de medo aí, e aí pronto, pessoal, tá? Vai ter, quando ela começa a pensar, vai ter uma vibração aí, que vai ser gerada uma frequência de medo. Então, se você pensa que a coisa gera uma frequência de medo, tá? Tá tudo no controle aí da espiritualidade de Deus, pessoal. Não tenha medo, tá? Saia dessa frequência aí. Pode acontecer qualquer coisa. Agora mesmo tá surgindo a epidemia aí desses vírus aí. Eu até peguei. Tem pessoas que estão caindo na cama aí, outras estão parando no hospital para ir morrer e tudo aí. E diz que vai aumentar aí esse vírus aí agora por causa do carnaval, tá? Por isso que se cuide agora para que você não precise da emergência, tá? De ir para os médicos aí, porque vai estar lotado aí. Porque essas pessoas vão estar nessas festas aí, se misturando de tudo quanto é jeito, tá? E vai se infectar tudo e vai parar lá na emergência, tá? E vai ser um pandemônio lá a emergência, tá? Vai estar lotadíssimo. Então, se cuide agora, tá, pessoal? Ainda bem eu peguei agora, já fui, tomei a minha injeção. Nossa, e doeu, tá? Doeu, mas é para melhorar, tá, pessoal? Você entende? Aí, ó, é o que eu falo aqui, não tem como não doer, tá? O médico, ele vai fazer uma coisa que vai doer na gente, mas é para melhorar. Então, a espiritualidade é assim, talvez, ó, uma palavra aqui seja dura para você, mas vai curar a sua alma, tá? Vai tirar você do erro, aí, tá, pessoal? É assim o trabalho. É assim que funciona, tá, pessoal? Aí ele fala assim, assim a espiritualidade envia diversos recados e sinais ao longo do dia. Para notá-los, basta estar atento ao mundo que nos cerca. Então, pessoal, o que é que ele fala? Ele fala, a espiritualidade, no dia a dia, ele está sempre trazendo um recado, um sinal ao longo do dia. Então, para nos tornar, para notá-lo, então, para notar esses sinais, então, às vezes não são sinais de que você vai abrir uma visão, não. Às vezes é um sinal de que a espiritualidade está usando uma pessoa para trazer um recado para você não seguir pelo aquele caminho. Esse, às vezes, a espiritualidade está usando. Por exemplo, os meus vídeos aqui serviu de muito alerta e sinal para algumas pessoas aqui, pessoal. Mudarem, melhorarem a vida dela. Tá? Não é aquela coisa, apareceu um ser, ele falou comigo, ele tinha uma voz assim. Tá? Às vezes, a espiritualidade, ele está usando as pessoas que estão na frequência, né? Porque às vezes você não está na sintonia, na frequência para receber a mensagem. Então, ele vai usar uma pessoa que está na frequência, então, usar um corpo para falar com você, trazer um recado. Mas o que é que você
Às vezes não é a pessoa que é do seu grupo religioso, às vezes não é. Então você às vezes não quer receber, não quer ouvir a mensagem. Tá? E a espiritualidade está tentando, às vezes já até mostrou em sonho e você não entendeu o sonho. Nossa, eu sonhei. Não entende porque não sabe interpretar o que ali do sonho. Aí a espiritualidade está usando a pessoa que está na frequência, né? Não significa que aquela pessoa é melhor do que você. É porque ela está na frequência. É uma sintonia. Ela melhorou a sintonia dela com a espiritualidade, então a espírita está usando para trazer um recado a você. Isso acontece, tá, pessoal? Essas pessoas, quando vê que a espiritualidade usou ela, tá vendo? A espírita, ela pensa que é melhor do que a outra pessoa. Eu recebo a mensagem da espiritualidade, vem aqui. Então, tem até propaganda, tá? Essas pessoas fazem isso. Aqui existe isso, né? Nessa realidade, tá? Porque ela se coloca agora que ela é uma pessoa melhor. Não. Ela esteve na frequência, a espiritualidade usou ela. Depois aí quando ela começa a entrar orgulho, começar, eu sou especial, talvez a espiritualidade não use mais. Talvez venha outros espíritos de engano usar essas pessoas, tá? Então tem que ter cuidado, tá? Tanto aquele que está sendo usado, quanto aquele que está recebendo a mensagem. Tá certo, pessoal? Então, o que é que ele fala? Para notá-lo, então, notar o sinal, que é o recado que a espiritualidade quer passar, ele fala, basta estar atento ao mundo que cerca. Então, basta estar atento ao mundo. Por isso que você tem que estar presente aqui. Mas o que é que a Matrix faz, pessoal? Ele começa a dar um monte de distrações a vocês, preocupações, trabalho, cansaço, tá? Esse dia mesmo que eu estava indo direto lá na minha mãe, tá? Não estava muito na frequência, tá, pessoal? Porque eu estava na agitação, preocupado lá, tá? Então, o que é que a espiritualidade falando? Não fica assim. Tá tudo certo, mas a gente entra, porque eu acordo, aí tinha que pegar o ônibus, a gente estava ali, entende? Mas eu não estava olhando os detalhes que eu estava indo para esse lugar. Tinha até que eu estava tão cansado que eu estava dormindo dentro do ônibus. Então, entende, pessoal? Então, temos que estar atento ao mundo ao redor que nos cerca. Porque alguma hora a espírita vai usar para falar alguma palavra a você. Às vezes você está lá no ponto, ou no trabalho, ou então você está, como eu estava na UPA, alguém vem falar assim, olha, é isso, isso e isso. Às vezes você não dá nada pela pessoa, mas a pessoa ali está na frequência, a espiritualidade usa ela para trazer um recado para você. Né? Então é assim, pessoal, que a espiritualidade age. Aí ele fala, porque às vezes algumas mensagens transmitem ideia positiva. Então, a espírita quer transmitir uma ideia, uma imagem positiva para a sua consciência. Tá tudo certo, não tem nada para acontecer. Com a chegada de boas notícias e notícia e a vitória diante da situação desafiadora. Então, ele quer que você enfrente aquela situação. Então, ele vai trazer boa notícia. Calma, a situação está assim, mas vai melhorar. Então, ele vai trazer para que você sinta que a espiritualidade está do seu lado. Para você se acalmar, né? Para não entrar na frequência de medo e para equilibrar. Então, todas as notícias que vêm para desequilibrar não é da espiritualidade, tá? Porque sempre a espiritualidade vai trazer para equilibrar a sua consciência, equilibrar, não deixar você aqui perturbado, tá? E vem nesses momentos desafiadores, tá, pessoal? A espiritualidade sempre é mais presente quando está acontecendo algo desafiador e na vida
da pessoa, tá? Eu não sei porque, mas é o momento que eles aparecem mais, tá? É o momento que ele se encontra mais presente. Você quer ver, perceber que a espiritualidade está na sua vida é quando acontecem essas coisas, tá? Ou com você, com sua família. É nesse momento desafiador que ele está mais presente. É assim, porque é um socorro, a espiritualidade vem na hora do socorro, tá? Aí ele fala, ele está sempre com a gente, tá, pessoal? Está sempre com a gente, guiando, tá? Por isso que aqui, cada dia que eu estou falando a mensagem, é uma mensagem que eu estou trazendo da espírita para você melhorar, evoluir, se tornar uma boa pessoa, andar no caminho da frequência, porque aí o Espírito vai guiar você. Tá? O Espírito Santo, o Espírito de Deus, vai guiar você para o caminho para você fazer aquilo que ele determinou. Então, o dia que for para você sair daqui, vai acontecer e ninguém vai impedir, tá? Você vai embora. Quem que vai embora? Quem é? A sua consciência. E aí você vai deixar o corpo aí para alguém. Alguém vai ter que enterrar. Tá? Alguém vai ter que enterrar o corpo, tá? Por isso que eu falo a vocês, você não é esse corpo, pessoal. Não se orgulhe por causa desse corpo, tá? Esse corpo é só um veículo para você experimentar essa realidade, para você estar aqui nessa realidade, fazer aquele propósito da espiritualidade, tá? Cuide dele até o momento certo que você vai deixar esse veículo, tá? Aí ele fala, mas sempre a espiritualidade está tentando se comunicar com as pessoas que estão na sintonia para receber alguns sinais que são sutis, mas essenciais. Entender que pode ser alerta ou aviso de proteção. Então, pessoal, o que é que ele fala aqui? Ele fala, mas sempre, né? A espiritualidade está com a gente, mas sempre a espiritualidade está tentando se comunicar com as pessoas que estão em quê? Na sintonia. Então, é preciso estar na sintonia, pessoal. Quando você não está na sintonia, a espiritualidade não pode usar você para alertar as outras pessoas. Você que precisa de alerta, de aviso. Tá? Então, ele não vai entrar como. Ele vai entrar com aquela pessoa que está em sintonia. Para quê? Para receber alguns sinais. Por quê? Porque são sutis. Porque esses sinais são tão sutis, tá? Se você não tiver na frequência atento àquilo, você nem percebe. Hã? Hã? O que é que aconteceu? Hã? Você não viu que a espiritualidade está passando essa mensagem para você? Não, é o que mesmo? Entende? Então tem pessoas que estão assim voando, tá, pessoal? Por causa que a mente dela está na distração desse mundo, está na preocupação aqui dessa realidade, ela está envolvida, então não está ainda entrando numa frequência. É por isso que a Matrix quer prender você, coloca coisas aqui para tirar sua atenção da frequência de você ouvir a espiritualidade, tá? Mas Cristo já avisou, não se atemorize, vai haver guerra, rumores de guerra, peste, doença, né? Vai haver tudo isso. Fique na sintonia. Fique, espere em Deus, descanse em Deus, tá? Essa é a mensagem da espiritualidade. Não se atemorize com isso. Espere em Deus, descanse em Deus. Tá tudo certo, tá? Mas o que é que a gente... A gente às vezes fica com medo, tá, pessoal? Ai, eu vou sair dessa realidade. Tá? É normal, tá? É normal, mas vá trabalhando a sua fé, a sua frequência, aumentando para você sair dessa frequência. Porque é isso que a Matrix aí, em geral, tá querendo transmitir essas coisas para você baixar a frequência. Entrar na frequência do medo, por quê?
aí ele vai poder ter acesso a você. Se você está numa frequência elevada, ele não tem acesso. Então, por isso que ele quer baixar. Notícia, é muitas coisas, filme aí que você... É novela, é em todas as coisas. Então, tem uma frequência aí baixa para baixar a música, pessoal. A música que era para elevar a nossa consciência, estão músicas aí que estão baixando totalmente a frequência da pessoa. Tá? Música degradante, sabe? Com mensagem, letras, melodia, a frequência que era 440 Hz, era para ser 432 Hz, é 440. Então, tudo isso para mexer com a nossa frequência. A Matrix preparou legal, tá, pessoal? Tá trabalhando, então. A espiritualidade também tá nos alertando, tá trazendo, usando as pessoas aí, tá? Tem outras pessoas que estão sendo usadas por espírito de engano? Tem também, tá? Então, por isso que você tem que fazer uma análise. É o que ele falou, você tem que fazer uma análise, porque não vá acreditando em qualquer coisa assim, tá? Aí ele fala, como é que se diz? Comunicar com as pessoas que estão na sintonia para receber sinais que são sutis. Então, são sutis. Mas é essencial entender que pode ser um alerta ou um aviso de proteção. Mas é essencial, tá? A espiritualidade vai avisar, tá, pessoal? Um alerta, um aviso de alguma coisa, tá? Então, estamos aqui, pessoal. Se você está na sintonia, na frequência, a espiritualidade, descanse, espere em Deus, que você está aí sendo guardado pela espiritualidade e nada vai acontecer se a espiritualidade não avisar antes. Ele vai avisar de alguma forma, tá? Vai usar alguém, vai mostrar no sonho para alguém, vai fazer alguma coisa, tá? Espiritualidade não vai deixar a gente aqui sem proteção, sem ajuda. No momento da angústia, da dificuldade, é que a espiritualidade, Deus, né, se encontra presente na nossa vida. Mas a gente tá tão agoniado, tá? Pelas coisas que a gente não percebe. Mas ele tá ali. É incrível, né, pessoal? Eu não sei porque que a espiritualidade aparece com mais força na hora da dificuldade. É que é a hora que a gente precisa, né? Aí o que é que ele fala mais? Se você tem uma intuição aguçada, é importante prestar atenção. Então, se você tem uma intuição aguçada, pessoal, que são aquelas pessoas médio, sensitivo, espiritualista, né? Que tem uma consciência desperta, você tem essa intuição aguçada. Ele fala que é importante você prestar atenção. Porque sempre a espiritualidade vai usar você. Mas não que se coloque, pessoal, como uma pessoa que, eu sou melhor do que a outra pessoa. Aqui, ó. Porque a espiritualidade, quando você entrar nesse orgulho, a espiritualidade vai lhe deixar. E você, de ser um canal para a espiritualidade evoluída, você vai ser um canal para a espiritualidade de baixa vibração, que vai passar até medo para as pessoas. Vai passar terror. Em vez de você fazer com que a pessoa fique numa positividade, você vai fazer com que a pessoa entre numa frequência baixa. E isso tem acontecido aqui, tá? No meio da espiritualidade, tá? Tem pessoas que estão passando mensagem, até no meio evangélico, estão passando terror para as pessoas. Eu vi aí, pessoal. Esses dias aí eu vi aí um sendo usado aí para passar terror aí, tá? Então, um líder aí de uma igreja, eu não vou dizer o nome, tá? Aí ele diz, é importante prestar atenção. A pessoa que tem uma intuição aguçada, tá? Aquela sensação de que não deve sair, viajar ou confiar em alguém específico. Então, é aquela sensação, vai avisar você se é uma pessoa que você não deve confiar, tá? Então, a pessoa mesmo avisa, olha,
essa pessoa aí é assim, eu vi em um sonho, não é para você se juntar a ela aí, tá? Você vai levar um recado para a pessoa, às vezes até para você mesmo, tá? Então, tem que estar atento a isso. Então, você vai sentir aquela sensação que não deve sair, viajar. Às vezes você não é para pegar um ônibus, é avisar alguma pessoa, não viaje, não vá isso não. Eu tive um sonho assim com você. Não era bom, tá? Não viaje, descanse aqui. Outro dia você vai, tá? Então, você trouxe o alerta, um aviso para aquela pessoa, tá? Então ele fala: confiar específico em alguém é um sinal de que a espiritualidade está protegendo você. Então, é um sinal de que a espiritualidade está protegendo você e as pessoas que estão ao seu redor, tá? Aquelas pessoas que fazem parte da sua ciclo de energeticamente de convivência, né? Porque se acontecer alguma coisa com a pessoa que está próxima, então energeticamente você vai sentir, tá? Você vai se abalar. Então, espiritualidade não só protege você, como também o seu ciclo ao redor. Por isso que uma pessoa que está em conexão com a espiritualidade não só protege você, sabia disso? Ele estende a proteção para aqueles que são conhecidos seu. Então, sua família, seus familiares. Então, a proteção está ao redor dessas pessoas que você conhece. Por quê? Porque a espiritualidade não quer ver você sofrer. Se vai acontecer alguma coisa com a sua, a espiritualidade vai avisar você para você se preparar e preparar as outras pessoas, tá? Isso acontece diariamente, pessoal. Está acontecendo diariamente. A espiritualidade está sempre trazendo esse tipo de aviso, né? De mensagem para a pessoa. Tá? Agora eu vou parar aqui, 52 minutos, tá? Eu vou deixar para a segunda parte a, a outra, vou marcar aqui onde eu parei, né? Que é na proteção. Então, eu parei na, eu parei na proteção, pessoal. Segunda parte. Pronto, marquei aqui. E aí vou continuar na segunda parte, tá? A gente vai falar mais sobre esse tema, né? Que eu recebi já ontem, não pude gravar ontem por causa da minha dificuldade que da virose, né? A virose me pegou. Eu nem pude estar lá com minha mãe, tá? Quem tá lá no hospital é minha filha, tá? Tá lá, mas deu tudo certo lá. Ela já fez a cirurgia, já tá bem, tá descansando lá no leito. Daqui 10 dias ela deve ser liberada, tá, pessoal? E vai estar aqui com a gente, aqui conosco, com a família, tá? Agradecer a Deus por ele cuidar dela até aqui nesse processo. Agradecer a espiritualidade. Obrigado. Ele sabe porque ela faz parte da minha família. Então, para que eu não seja atingido, né? Ele, como é que se diz? Está protegendo ela e vai sair tudo bem para ela voltar para casa. Tá certo, pessoal? Graças a Deus. Então, vamos continuar na segunda parte. Esse tema aqui, tão importante, tá? Até a segunda parte.